Eu queria, amados, terminar esse tempo de hoje compartilhando com vocês um pouquinho sobre a visão que Deus nos deu para esse ano. E quando nós falamos de ano do fluir, quando nós pensamos em fluir, eu pelo menos penso em fluir, me vem muito à mente uma imagem. E a imagem eu penso muito em água jorrando, né? Eu imagino o fluir como uma fonte, algo que tem onde Deus está trazendo para nós, de tal forma que a gente possa ser encharcado com aquilo. Vira para quem está ao teu lado e fala: Deus quer encharcar cada um de nós com a presença do Espírito, com o derramar do Espírito sobre as nossas vidas. E é interessante porque quando a gente vai para a Bíblia, o contexto bíblico é um contexto muito, se passa ali na região da Judéia, é uma região árida, uma região seca. Você vai ver várias vezes descrito o deserto ali na Bíblia, porque aquela região é uma região muito seca. Nós já tivemos oportunidade, nós fizemos um grupo quando fomos a Israel, conhecemos ali Israel e são poucas as áreas onde existe água em abundância. Hoje foi falado aqui do Monte Hermon, talvez seja um dos poucos locais onde você vê água em abundância. Todos o demais região de Israel é uma região árida e seca. Então a água no contexto bíblico, tem um significado muito importante. A água traz vida. Aonde não há água, não há vida. E eu quero que você possa, no dia de hoje, fazer um exercício sobre aquilo que nós fomos chamados. Lá em João, capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele fala para ela: se você experimentar da água que eu tenho para te dar, você jamais terá sede, e rios de água viva fluirão do seu interior. Aonde Deus está nos chamando é para que a gente possa ser uma fonte. Vira para quem está do teu lado: Deus te chamou para ser uma fonte de água a jorrar para a vida de outros. E essa água, o próprio Jesus diz que Ele é essa água viva, Ele é essa fonte de água viva. E cada um de nós aqui, amados, você como líder de célula, você aonde você estiver, você tem que ser essa fonte de água viva. Essa semana eu fui resolver um negócio no Poupa Tempo lá da Sé, e eu fui de metrô e fui por dentro do metrô, e ali na Sé, quem conhece, tinha antigamente uma cachoeira enorme que caía de água. Você passava por um túnel e aquela cachoeira era muito bonito. E eu passei por lá e aquilo lá está desativado, né? Está parado. E eu falei: puxa, que pena. Quando eu passava aqui, eu me lembro que aquela fonte, ela trazia assim uma sensação tão prazerosa de a gente passar por ali. A água tem essa capacidade, né? Eu não sei quantos já foram em Foz do Iguaçu. Você vai ali naquelas passarelas e para ali, você entende claramente quando o salmista fala que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Quem já foi aqui conhecer as cataratas do Iguaçu? Você não foi? Aproveita um dia que você puder, vai, porque vale a pena. E você vai entender o que é a voz de Deus como a voz de muitas águas. Mas eu e você somos portadores dessa água viva. Deus nos chamou para sermos como líderes essa fonte. As pessoas têm que, em nós, receberem esse canal. E o pastor Luiz falou aqui sobre o fluir de Deus, amados. O fluir, ele procede de Deus. A fonte é Jesus Cristo. E eu e você somos o canal. Nós somos aquele instrumento pelo qual a água tem que fluir. E eu quero ler com vocês e refletir com vocês rapidamente num texto que o pastor Rafael ministrou, inclusive, recentemente. Por sinal, o pastor Rafael que trouxe, na realidade, essa palavra como uma palavra para esse ano. E nós todos, o corpo pastoral, testificamos disso. Mas eu queria
te convidar a você abrir tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 15. Seria legal a gente lê-lo todo, mas eu vou ler só a partir do versículo 15. Gênesis 26, a partir do versículo 15. E eu quero te dar o contexto para você entender o que tem dos versículos 15 para trás. Durante o período de fome, Isaac se encontra na cidade de Gerar, uma terra dos filisteus. E durante o reinado de Abimeleque, durante esse tempo ali, naquela terra, o Senhor prosperou a vida de Isaac ao ponto do rei pedir que ele seguisse em frente. Então, só para te lembrar, Isaac está na terra dos filisteus e Deus começa a abençoar a vida dele, mesmo no meio de um período de escassez, mesmo no meio de um período de falta de alimento. Era um tempo de crise, mas Israel contava com a bênção do Senhor. E aonde Isaac estava, onde Isaac estava, a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. E eu creio nisso, amados. Eu sei que a gente vive às vezes tempos de crise, mas sobre o reino, sobre o povo do Senhor, a bênção do Senhor está presente, amém? E foi isso que aconteceu na vida de Isaac. Isaac estava ali, ele começa a ser abençoado, ao ponto de o rei Abimeleque falar: olha, Isaac, você já foi muito abençoado, agora pega a tua turma, pega as tuas coisas e vai embora, porque a bênção parece que fica só para você aí, né? E ele acaba tomando aquela palavra, e é dentro desse contexto que nós chegamos no versículo 15. E diz assim no versículo 15: e estes quem? Os filisteus haviam tapado todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Abraão, pai de Isaac, havia aberto poços no meio daquela região desértica. E eu quero que você faça um exercício para a gente transpor esse conceito daquilo que representava esses poços, o que representava essa água, para a minha vida hoje e para a tua vida 3.000 anos depois. A água naquela época, gente, era a fonte de vida deles. Era a fonte de subsistência da vida deles. Era a marca da onde Deus supria a vida deles. E Abraão cava esses poços, e os filisteus, ao passar dos tempos, foram o quê? Entulhando poços. Você já viu um poço entulhado? As pessoas jogam terra, jogam entulho de diversas formas, e inviabiliza você tomar água daquela fonte, tomar água daquele poço. E o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tem a ver que a estratégia do inferno, a estratégia do inimigo, continua sendo a mesma. Naquela época, os filisteus eram usados pelo inimigo para entulhar os poços, para que a bênção do povo de Deus pudesse ser retida. E o inimigo continua fazendo isso na vida de muitas pessoas nos dias de hoje. O inimigo continua entulhando poços, continua entulhando as nossas fontes, o local manancial de Deus para fluir através da nossa vida. E quando a gente menos percebe, a fonte que o Senhor tem para nós está entulhada. Está entulhada com o quê? Às vezes até com palavras da nossa própria vida. Pastora Sônia falou um pouquinho sobre isso. Sabe quando você diz: mas eu não posso, eu não vou conseguir, não, mas eu já fiz muito, eu já servi muito, mas agora não. E a gente começa sem perceber a entulhar a fonte de Deus na nossa vida. Ou então as palavras de outras pessoas, as decepções. Tem gente que às vezes está ouvindo tudo isso que o André trouxe, e falou: mas eu já servi tanto na casa do Senhor, mas eu me decepcionei com líderes, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com o ministério. E sabe o que é isso? Isso é entulho que Satanás vai jogando no poço da tua vida.
Ah, pastor, mas eu já me dei tanto, eu me dei tanto pela célula, eu fui líder de célula, mas o pessoal não reconhecia, eu preparava tudo e de repente eu cansei. Sabe o que é esse cansaço? É entulho. É entulho que o inimigo vai jogando quando você menos percebe. A fonte secou, a alegria de servir na casa de Deus secou, a alegria de amar a vida de uma pessoa, a paixão pelo perdido, de falar: Senhor, puxa vida, eu quero ganhar aquela pessoa para Jesus, vai secando dentro de nós, porque o diabo vai entulhando as fontes. Isso é terrível. Isso é terrível. A mesma estratégia que Satanás vai usando aqui é a estratégia que ele usa hoje de formas diferentes. Aquele poço, a fonte que Deus quer usar na tua vida, o manancial de Deus que Deus quer trazer para você e através de você, fica entupido. Sabe por quê? Porque a gente permite que pessoas entulhem nossos poços, a gente colabora nós mesmos para os poços serem entulhados. Quantas pessoas, amados, eu conheci ao longo do ministério, que fluíam em Deus, que eram um manancial de Deus, pessoas que uma vez eu me lembro que eu fiz um culto e eu fui chamando uma pessoa aqui para frente, chamei um casal e depois eu chamei os casais que foram alcançados pela vida daquele casal. E gente, o púlpito aqui ficou cheio de pessoas que um foi foi alcançado por um e foi alcançado por outro e foi alcançado por outro e encheu isso aqui, tinha umas 100 pessoas aqui em cima. E de repente a gente viu esse poço secando. A gente viu esse poço secando, não. A gente viu esse poço sendo entulhado. Sabe por quê? Porque a água está lá embaixo do mesmo jeito. A fonte, o nosso Deus, o Espírito Santo, Ele é o mesmo, Ele não seca. Deus não seca, o Espírito Santo não seca. Vira para quem está do teu lado e fala: o Espírito Santo não seca. O Espírito Santo está lá, a água está lá. O que a gente não pode é permitir o inimigo de entulhar os poços. O Espírito Santo está lá. Aquilo que um dia deu alegria no teu coração, aquilo que um dia te motivou a falar de Jesus para pessoas, a servir, aquilo está lá. É que a gente permite que isso seja entulhado na nossa vida. Quantos líderes que eu conheço, amados, quantos líderes que um dia já tiveram aqui permitiram que o Satanás entulhasse por causa de coisas, por causa às vezes de coisas emocionais da sua vida. E aí, voltando ao texto, e eles tamparam os poços que os servos do pai de Isaque tinham cavado na sua época, enchendo eles de terra. Eu quero te dizer uma coisa, amados. Eu quero usar essa analogia. Os servos de Abraão haviam cavado aqueles poços. Essa igreja tem 26 anos, gente. Muita gente já ajudou a cavar muitos poços aqui. Deus tem uma história com essa igreja. Eu sei que tem irmãos aqui de outras igrejas, e na igreja da qual você é também, eu tenho certeza que tem uma história que foi construída. Tem pessoas que cavaram poços. A gente hoje está aqui, amados, fruto de dedicação, fruto de voluntariado, fruto de intercessão, fruto de joelho no chão, fruto de horas passadas em claro, frutos de vigílias. Se nós estamos aqui hoje é porque poços foram sendo cavados ao longo das estações. A igreja não começou assim. Existe uma história, não só da igreja edificando, mas da história da igreja como um todo. Tem os pais da igreja, tem pessoas que pagaram preço para cavar poços, para que a visão de adoração que a gente tem hoje estivesse chegando até nós, a visão de oração chegasse até nós, a voz profética da igreja chegasse até nós. Tudo isso teve pessoas que cavaram, que pagaram preço. Mas o inimigo, durante muitas vezes, sabe o que o inimigo quer fazer? Tem uma turma aqui cavando poço, e o inimigo vem atrás tentando entulhar esses poços.
quando a gente fala de um ano de fluir, amados. A gente crê, né? O Rafael falou muito sobre isso e a gente crê. Tem muita coisa, tem muita palavra profética sobre essa igreja, tem muita palavra profética sobre a tua vida que vai ser liberada agora em nome de Jesus Cristo, que estava entulhada e que Deus quer liberar para fluir novamente. Para fluir. Sabe? É isso, eles tamparam todos os poços do servo de Abraão. Amados, eu não tive tempo, mas eu vou passar talvez num culto algumas das palavras proféticas que Deus tem sobre essa casa, sobre essa igreja. E eu creio que a água está lá, o fluir do Espírito Santo está lá. O que a gente precisa é desentulhar esses poços para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E não só como igreja no coletivo, mas na tua vida individualmente. Deus tem palavras para a tua vida. Deus tem promessas para a tua vida que talvez estejam entulhadas. E esse ano é o ano de desentulhar, para que o fluir de Deus venha para você em nome de Jesus. Sabe, eu creio nisso. Quando o pastor Rafael compartilhou isso, nós falamos amém, é isso. O inimigo quer sempre reter o fluir das águas transformadoras, do mover de Deus, do fluir do Espírito, da adoração, da voz profética, da palavra transformadora. O inimigo sempre vai querer reter isso. Eu quero te dizer uma coisa, vira para quem está ao teu lado e fala, abra poços. Tira o entulho dos poços. Mesmo que aparentemente não haja água, abra poços que você vai ver a água. Abra poços e você vai ver o mover de Deus. E o texto continua. E diz assim, versículo 16, dá para colocar aí. Então Abimeleque pediu a Isaque, sai da nossa terra, pois você já é poderoso demais. Por isso Isaque mudou-se de lá. E ele acampou no vale de Gerar, e ali ele se estabeleceu. E ali ele fez o quê? Reabriu poços cavados. Reabriu. Ele tornou a abrir. Aonde já houve uma fonte. E eu quero lançar essa palavra sobre algumas pessoas que estão aqui hoje. Eu sei que você já foi uma fonte que jorrou muito. E talvez hoje está aquela biquinha, sabe? Aquela biquinha assim que está só merejando água. E eu quero te falar em nome de Jesus, Deus quer destravar você, para você voltar a ser uma fonte em nome de Jesus. A tua vida vai ser um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. As pessoas vão conhecer Jesus através da tua vida. E eles começaram a reabrir os poços cavados. Sabe, amados, tem coisa talvez no teu passado que você permitiu que se entulhasse. E eu quero liberar uma palavra para você. É hora de desentulhar para que você possa voltar a fluir em nome de Jesus. Reabre os poços que haviam sido cavados. Tem gente aqui, gente, que era gente de oração. Tem gente aqui que era gente de sair na rua para evangelizar, até poste. Deus quer ver você de novo fluindo em nome de Jesus. Tem gente. Eu sei que eu estou falando com gente aqui assim, gente. Deus quer ver você de novo. O que aconteceu? O que aconteceu na caminhada? O que aconteceu que permitiu que você fosse entulhado? No tempo, abra os poços. Você tem que estar determinado, amados. Você tem que estar determinado a abrir poços. Você tem que estar mais disposto a abrir poços do que o diabo de fechar esses poços. Sabe, você começa a falar assim, não, eu vou abrir esse poço que estava tampado. O diabo tenta tampar, e você fala, não, mas eu vou abrir outro, eu vou abrir outro, eu vou abrir outro, eu vou abrir outro, eu vou abrir outro. O diabo vai chegar uma hora e falar assim, eu vou parar. Está dando muito trabalho entulhar todos os poços que esse cara está abrindo. Aí o texto vai continuar. Os servos de Isaque, versículo 19.
cavaram no vale e descobriram um veio de água. Eles cavaram e descobriram o quê? Um veio de água. Eu quero te dar uma palavra em cima disso. Sempre que você cavar, você vai achar água. Sempre que você se aprofundar, Deus vai se revelar a você. Sempre, sabe o que a gente às vezes não experimenta a água? E quando eu estou falando de água aqui, eu estou falando do fluir de Deus mesmo, tá? Eu quero, sempre que eu falar de água aqui, eu quero que você se remeta ao fluir, ao manancial, à água viva que é o próprio Deus, a revelação de Deus para a tua vida. E o texto diz, quando você cavar, eles viram o veio de água. Quando a gente for mais fundo, quanto mais fundo você for, mais você vai achar água. Porque é assim, você já viu os caras que cavam poços? Você vai cavando, cavando. Primeiro metro não deu água, o segundo metro não deu água, o terceiro metro não deu água, mas você continua, e uma hora você acha o veio. E quando você acha o veio, aquilo jorra no meio do poço. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está nos chamando esse ano para ser um ano de perseverança, e na medida que você cavar, você vai encontrar água, você vai encontrar o fluir de Deus, você vai encontrar o novo de Deus, você vai encontrar o refrigério de Deus sobre a tua vida. Mas para isso precisa cavar. Às vezes a gente está acostumado com a vida urbana, né? Que você abre a torneira lá e sai água, né? Não. Deus está nos chamando para cavar poços. Vira para quem está ao teu lado e fala assim: Deus tem te chamado para cavar poços, para desentulhar poços. É interessante, porque o texto vai falar sobre dois tipos de escavação. Ele está falando sobre você desentulhar entulho de poços que já existiam. E isso fala de coisas que a gente já viveu no passado e que a gente parou de viver e que Deus quer ressuscitar esse ano de novo na tua vida. Outro dia eu vi um post de um irmão no Instagram. E esse irmão, amados, era um desses evangelistas que eu falei que evangelizava até poste. Sabe, eu conheço gente que foi, nós temos gente aqui na igreja que foi alcançada por ele. Sabe o que ele está fazendo hoje? Nada, eu vi ele postando num clube, assim, não fala mais nada de Jesus. Entulharam o poço dele, mas a água estava ali, está ali. Ele precisa cavar de novo, precisa buscar de novo, precisa ir para a fonte de novo. Eu creio nisso. Eu creio que a gente vai viver os melhores anos da igreja nesse ano e nos próximos anos, em nome de Jesus. Você vai viver os melhores anos da tua vida, do teu ministério, da tua célula. Sabe por quê? Porque você vai cavar, você vai desentulhar alguns poços que estavam entulhados. Quem consegue reconhecer poços entulhados na tua vida? Coisas que você já fez para o Senhor, você já foi usado por Deus e hoje está meia boca assim. Pode ir lá ver isso, seja sincero e honesto, isso aí. Deus quer desentulhar, mas Deus não quer só desentulhar. Deus quer que você abra poços novos. Você vai ter experiências novas. Você vai viver o novo de Deus. Porque o texto fala de desentulhar poços, mas o texto fala de poços novos que foram abertos. São essas duas frentes que o Senhor quer nos chamar. E o texto vai continuar, e eu vou ter que resumir, porque o tempo está avançado e minha voz está acabando. Descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerá foram lá, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa, o diabo quer roubar. Por isso Isaac deu aquele poço o nome de Ezeque, que significa contenda. Depois eles cavaram outro poço. E aí essa perseverança. Cavou um poço.
E aí teve confusão ali, o cara que quis requerer aquele poço, ele foi e cavou outro poço, porque o povo de Deus não para. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, se tentam tomar um poço teu, você vai cavar outro, porque você é uma fonte, é um manancial de águas que não faltam. Isaías 58:11, um manancial cujas águas nunca faltam. E aí ele vai, versículo 22, e ele mudou-se dali, cavou outro poço, e ali aquele outro poço, ninguém discutiu com ele, ele chamou Reobote, dizendo: agora o Senhor abriu espaço, e nós vamos prosperar nessa terra. O que me chama a atenção desse texto é que ali teve um poço e não deu certo, deu contenda. E eu tenho gente aqui, eu sei que você talvez já tenha aberto o poço e depois teve contenda, teve problema, e você acabou desistindo de abrir poços no meio da tua jornada. E o que Deus está falando, falou: continua, porque para você viver para você chegar no local de Reobote, esse local que você abre espaço e prospera na terra, você precisa perseverar. A palavra de Deus diz lá em Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, porque nós colheremos se nós não desanimarmos. O grande problema é que tem gente que para no meio do caminho e nunca experimenta as fontes que o Senhor tem para a vida dela. Nunca. Muitas pessoas nunca chegam a esse lugar porque desistem ou se esgotam das lutas no meio do caminho. Eu conheço muito líder, amados, que se desgastou, conheço até pastores que se desgastaram. Vocês não têm ideia, existem estatísticas que 70% dos pastores desistem do seu chamado ministerial ao longo da jornada. Sabe por quê? Porque cansaram, porque tiveram lutas. Eu assisti recentemente uma série de um fundador do Uber, e eles vão falando todas as lutas que aquele cara passou, né? Ele tentou implantar o Uber, e aí os taxistas foram contra, o governo foi contra, teve um monte de coisa, e aquele cara perseverava. A gente sabe que ele perseverava por causa do dinheiro, mas a gente deve perseverar porque a gente tem um objetivo muito maior em nome de Jesus. A nossa motivação é uma motivação eterna. Quando eu vejo alguém tão motivado simplesmente por causa de ganhar mais dinheiro, a nossa motivação deveria ser muito maior. A nossa motivação de ganhar vidas, de tocar a vida de pessoas. E eu quero terminar, se o pessoal do louvor puder vir para frente. Tinha mais coisas que eu ia falar, mas eu quero parar por aqui. Versículo 23. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o teu Deus, o Deus do seu pai Abraão. Não tema, pois eu estou com você. Eu quero deixar essa palavra para você também, amados. Deus está com você, Deus está conosco, Deus está com a sua igreja, em nome de Jesus. Pastor Luiz chegou ontem, ele ficou em casa, hospedado em casa, a gente conversando, ele falou: Fernando, que coisa que a gente passou, né? 2 anos de pandemia, parecia que a igreja ia acabar, né? Parecia que a igreja ia acabar, ficou sem poder se reunir e tal, mas gente, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque o Senhor está conosco. Eu queria, o pastor Eduardo, ele acabou esquecendo, eu pedi até para ele compartilhar. Ele estava compartilhando comigo antes de começar hoje, a gente estava no café da manhã tomando café, ele contando que ele estava na igreja dele, a igreja dele cresceu, não sei quantas mil pessoas no tempo de pandemia, algo impressionante. E ele falou que um dia ele estava lá na igreja e via algumas pessoas durante o tempo de ministração dele fazendo o sinal da cruz.
E aí ele falou, meu Deus, que coisa esquisita. Aí um dia ele pôs o gasofilácio na frente para o pessoal vir trazer oferta. E o irmão veio e pôs oferta. E aí ele falou, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar, né? O pessoal está desconvertendo aqui, né? E aí o que aconteceu? E aí ele chamou uns líderes e começaram a se aproximar dessas pessoas e foram ver. Sabe o que era? Um monte de católicos que estavam chegando para a igreja. Sabe por quê? Porque lá em Sorocaba as igrejas católicas não tinham estrutura de transmissão online, nem nada disso. Aí o pessoal que é católico, mas não católico nominal, católico de verdade mesmo, eles com sede, começaram a procurar alguma igreja para assistir o culto durante a pandemia e começaram a ir para a igreja dele e começaram a assistir o culto. E assim que eles voltaram para o culto presencial, eles começaram a vir para a igreja dentro daquilo que eles conheciam, ele montou um grupo de pastores para cuidar dessas pessoas, para direcionar essas pessoas. Ele falou, são centenas de pessoas, de católicos que chegaram no meio da pandemia, gente que tinha sede por mais de Deus, pela água viva, pela fonte. Isaac foi para Berseba e disse, não tema, porque eu estou com você. Gente, não tema ruído político, não tema ruído de economia, porque Deus está com você em nome de Jesus. Então Isaac chegou naquele local, eu podia só pregar sobre esse versículo aqui, mas não vai dar tempo. Construiu naquele lugar um altar. Altar fala de sacrifício, eu falei sobre isso um pouquinho semana passada. O que é que a gente pode oferecer no altar para o Senhor? O que a gente pode oferecer no altar? Constrói um altar na tua casa. Esse ano de 2023, o que você pode oferecer para o Senhor em sacrifício? Talvez o sacrifício do teu tempo, talvez o sacrifício dos teus dons, talvez. Eu não tive tempo. Dá para passar aquela pesquisa aí rapidinho? Dá? Tá fácil? Tá? Passa aí para mim. Eu fiz um compilado aqui daquela pesquisa que nós fizemos. Você tem uma vida regular de oração? 50% disseram que sim. 47,3% disseram que precisa melhorar. E 3% disseram que não. Isso aqui é uma pesquisa com líderes. Eu não sei quem foi que respondeu, mas eu estou falando de líderes. Passa outra pergunta. Com que frequência você costuma ir no culto de imersão? 53% falou que não costuma ir. 18% vai 2 vezes por mês. 14,7% vai toda semana. E 14% vai uma vez por mês. Passe o próximo, por favor. Com que frequência você jejua? 44% só quando a igreja faz algum tipo de convocação. 28% uma vez por semana. 21% eu não costumo jejuar. E 6% mais de uma vez por semana. Passa. Com que frequência você costuma ler a Bíblia? Estamos falando de líderes. 42% diariamente. 24% 3 a 5 vezes por semana. 21% reconhece que precisa ler mais a Bíblia. Essa é uma forma educada de falar que ele não lê a Bíblia, né? Eu preciso ler mais a Bíblia. 1 ou 2 vezes por semana, 12%. Passa aí. Com que frequência os cultos de domingo, você frequenta os cultos da tua igreja? 65%, todos os cultos. Aí, 16%, pelo menos 3 vezes por mês. 14%, 2 vezes por mês. Somente quando eu estou escalado em alguma atividade. Regularmente eu costumo trocar a frequência dos cultos e atividades por questões pessoais.
não sei o percentagem, mas tinha ali. Com que frequência você semeia através de ofertas? 30% oferta esporadicamente. 28% entendem que precisam semear mais. 25% diz que frequentemente ofertam. E 16,7% semanalmente ofertam. Passa. Você tem sido dizimista fiel? 61% dizem que sim. 20% diz que mais ou menos. Às vezes eu me atrapalho. E 18% diz, eu preciso melhorar. Nós estamos falando de líderes. Com que frequência você mantém contato com os membros da tua célula? 78% constantemente. 18% esporadicamente. E aí uns outros percentuais menores têm dificuldade e não teve resposta. Pode? Qual o teu procedimento quando você recebe um contato de visitante? Procuro... esse aí não vai dar para saber. Passa o outro. Como você incentiva o evangelismo na tua célula? Todas as semanas incentivo a célula a convidar pessoas, 32%. Preciso estimular mais, 26%. Procuro envolver a célula no projeto de evangelismo, 20%. Converso sempre com a célula. Passa aí, passa o próximo, 10, 11. Você acompanha a comunicação interna da tua igreja? 85% sim. 9% diz que às vezes falha e um pouquinho. Eu preciso melhorar nisso, 5%. Tem mais? Acho que acabou, né? O que eu quero dizer com isso, amados? Isso é uma amostragem. Isaac, ele construiu ali um altar. E eu volto a falar, altar significa sacrifício. Eu ministrei sobre isso domingo. O que a gente está disposto a sacrificar? O que a gente está disposto a consagrar a Deus? Ele constrói um altar, ele arma ali acampamento, e ele cava outro poço. Eu quero deixar uma mensagem para você. Para que haja um fluir de Deus na nossa vida, na tua vida, na igreja como um todo. Para que haja um fluir na igreja, o Espírito Santo precisa estar fluindo através de você. Porque senão você se torna aquele canal obstruído. Sabe o que a gente falou? O Espírito Santo vai e chega em você breca. E você não passa esse fluir para a tua célula, para as pessoas que estão próximas de você. Para que haja um fluir, você precisa ser um canal. Para que você seja um canal, você precisa construir um altar. Constrói um altar para o Senhor. Quando nós falamos de construir um altar, nós estamos falando de dedicação, de devoção. Nós estamos falando de renúncia, nós estamos falando daquilo que nós fazemos. E não renúncia num aspecto pesado, mas num aspecto alegre. A alegria de servir a Deus. E cavem poços. Cavem mais poços. Você vai ver o fluir de Deus. Versículo 32 diz assim: naquele mesmo dia, os servos de Isaac correram e vieram falar com ele que haviam cavado mais um poço. E olha o que eles disseram: nós achamos água. Nós achamos água. Eu quero te dizer uma coisa, amados. Deus quer fluir através da tua vida. E eu quero que você aplique isso na tua vida pessoal também. Começar na tua vida pessoal. Deus quer renovar, gente, a tua vida financeira, a tua vida profissional. Ele quer fluir através da tua vida. Mas para isso você precisa desentulhar os poços. Tem gente, por exemplo, que não é dizimista. Isso aí nada mais é do que um poço entulhado. Você não vai, o recurso não vai fluir na tua vida. Não vai fluir na vida das pessoas que estão na tua célula. Porque o poço dela está entulhado. Quebrou um princípio. Ela permitiu que o diabo entulhasse um poço dela. Enquanto não desentulhar, você não vai ver a água fluindo. Você não vai ver os recursos fluindo.
Eu estou dando um exemplo, mas na tua vida pessoal, na tua vida familiar, no teu casamento, o que será que está entulhado talvez, que precisa ser desentulhado, para que o fluir de Deus venha? Porque quando a gente cava poços, a gente acha água. Vira para quem está do teu lado e fala isso. Quando cavamos poços, achamos água. Vai até o último poço. Cava poço. Cava, abre espaço. Porque a água está lá, o Espírito Santo está lá. Deus só está esperando você cavar para Ele jorrar na tua vida, na tua casa, na tua célula. Que a primeira reunião que você faça depois desse call da tua célula seja um shumanai ali do Espírito Santo na tua célula. Você vai chamar a tua célula e vai falar: gente, a gente vai cavar aqui essa noite até o Espírito Santo jorrar aqui desse local em nome de Jesus. A gente vai cavar. E vai chegar um tempo que você vai cavar pouquíssimo. Eu me lembro que quando eu era engenheiro, a gente ia fazer obras em alguns locais, que a gente ia fazer o alicerce da casa, a gente cavava 30 centímetros, já vinha água ali. A água estava tão perto da superfície, que era só você enfiar a pá ali, 2 pasadas que você dava, enchia de água. Mas quando o solo está seco, aí você precisa cavar fundo. Por isso que foi falado aqui, o Rafael falou, pastor Rafael, quando você vem ao culto e você já está cheio do Espírito, quando o pastor aqui dá a primeira nota, o dirigente de louvor dá a primeira nota, você já começa a jorrar o Espírito Santo através da tua vida. Agora, se você vem seco, aí precisa bombar. Aí a pastora Sônia tem que falar: abre a boca, irmão, na hora de orar. Abre a boca, irmão, descruza os braços. Abre essa boca. Sabe o que é isso? É terreno seco. Porque quando o Espírito Santo está fluindo na superfície, você dá a primeiro tom e aquilo explode. A boca se abre, a nossa mão levanta, a gente começa a pular de alegria, porque a água viva flui através da minha vida, da tua vida. A mesma coisa na nossa célula. Se a nossa célula criar uma cultura de ser cheia do Espírito Santo, você vai começar a célula e você não vai precisar bombar. Você vai falar para os irmãos: vamos orar, e aquilo vai pegar fogo de tal jeito que talvez aquela reunião só vai ter oração naquela célula, de tanto que flui. Eu creio nisso. Por quê? Por que que quando a gente faz um culto de volta de encontro com Deus, a igreja pega fogo? Por que que num domingo normal, quando não é volta de encontro com Deus, os irmãos ficam louvando assim? E aí você pede para: tira o pé do chão, irmão, e dança. E aí o irmão: oh! Porque quando você volta do encontro com Deus, você está cheio do Espírito Santo. A água está rasinha ali, você só dá uma pá ali naquele negócio e a água já jorra daquele local. Eu quero te desafiar nesse ano, para que você seja uma fonte a jorrar em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra é para muitos aqui, muitos vão parar para pensar. Mas mais do que parar para pensar, eu quero que você vá para a presença do Senhor e fala: Senhor, eu quero ser esse manancial. Eu quero ser, Senhor, esse local onde as tuas águas, Senhor, estão vindo na superfície. E, Senhor, na primeira pasada que tem ali, vai jorrar água em nome de Jesus. O fluir do teu Espírito vai jorrar. A gente não vai precisar pedir para você levantar. A gente não vai pedir para falar isso ou aquilo, porque você vai levantar do teu lugar e vai falar: glória a Deus, Senhor, é isso. Eu estou cheio do Espírito Santo. Senhor, vem, incendeia a tua igreja, incendeia a minha vida, incendeia a minha célula, incendeia, flui, 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 Espírito Santo, flui através da minha vida. Levanta a tua mão e fala isso.